Olá, estou de volta e desta vez vou-vos falar sobre outro grande clássico da literatura. Neste caso, este livrinho que temos aqui, Cândido ou o Otimismo de Voltaire, que é o terceiro livro da coleção Ler Faz Bem. Assim, depois de vos ter falado sobre o primeiro livro da coleção, A Quinta dos Animais, de George Orwell, e do segundo livro da coleção, O Apelo da Selva, de Jack London, vou-vos falar sobre este Cândido ou o Otimismo de Voltaire. Devo dizer desde já que esta leitura não foi tão prazerosa como as outras, como as duas primeiras. Este livro é um livro muito mais complicado, enquanto que os outros livros são protagonizados por animais. E o primeiro é uma sátira, uma fábula satírica. O segundo é uma aventura épica de um cão que se torna numa vítima da caça ao ouro, um objeto para ser usado pelo homem na caça ao ouro pelas planícies geladas do Canadá. Neste livro nós temos um protagonista, que é o Cândido, que segue uma filosofia que eu vos vou falar, mas eu primeiro, antes de vos falar sobre este livro, que é um bocado confuso, porque apesar de ser um livro relativamente pequeno, tem 30 capítulos, mas os capítulos são muito rápidos, leem-se rapidamente, mas no entanto é um livro em que o personagem atravessa o mundo, praticamente, começa na Europa, vai para a América do Sul, depois vai para a Ásia, ele viaja pelo mundo todo, ele presencia vários acontecimentos, ele passa por várias peripécias e nós acabamos de ficar um bocado perdidos no meio de tanta história, de tanta coisa que o autor nos pretende transmitir. Mas então vamos falar primeiro sobre Voltaire, quem era este homem. Confesso que já tinha ouvido falar o nome de Voltaire, é um nome relativamente conhecido, mas julgava que ele era apenas um filósofo. Afinal, Voltaire, a filosofia, é apenas uma das camadas da sua vida. Voltaire tem várias profissões, fez várias coisas ao longo da sua vida e eu não vos vou falar muito sobre a vida dele, apenas assim vamos falar no geral sobre quem era Voltaire. Como o próprio nome indica, e como vocês já devem calcular, Voltaire nasceu em França, mais concretamente na cidade de Luz, na cidade de Paris. Ele nasceu em 1694, portanto já foi há bastante tempo atrás. E Voltaire, para já, não era o nome dele. Estava na moda, todos os escritores tinham que ter um pseudónimo. E ele escolheu Voltaire. O nome dele era François-Marie Arouet. E ele foi registado como filho de um bem-sucedido notário parisiense, François Arouet. Eu não sei se estou a pronunciar bem este último nome. E da sua esposa, embora ele próprio suspeitasse ter filho da senhora Arouet e de um amante desta, um poeta menor. Mas esta parte nós nunca sabemos, nunca poderemos ter a certeza absoluta de quem é que era o verdadeiro pai de Voltaire, e também, sinceramente, não é um assunto que nos interessa aqui muito para falar neste vídeo. Ele estudou num colégio jesuíta, onde ele apreciou principalmente as peças de teatro escolares. Não propriamente os grandes ensinamentos que ele aprendeu, mas principalmente essa parte. Daí ele ter decidido que ia seguir uma carreira literária e lançar-se numa carreira literária e na sociedade. Estas duas ideias de Voltaire valeram-lhe 2 estadias na prisão da Bastilha. A carreira literária porque ele foi publicar uns panfletos satíricos que causaram um grande escândalo, e na sociedade porque ele entrou em brigas com nobres, principalmente com um nobre, que nós não sabemos quem é, mas que o levou para a prisão da Bastilha. Quando saiu da prisão, ele então decidiu dar a si próprio o nome de Senhor Voltaire, Senhor de Voltaire, que é aí esse nome que vai passar a usar e vai passar a assinar as suas obras. Ele então era um homem multifacetado, como já disse, que fez várias coisas ao longo da sua vida. Ele foi dramaturgo, historiador, filósofo, divulgador científico, homem de negócios, membro da Academia das Ciências de França, agricultor, proprietário, investidor de capital de risco, ativista dos direitos civis e humanos, homem da corte desterrado no campo e, sobretudo, o autor mais célebre, admirado e odiado do seu tempo. Portanto, ele era uma figura controversa, mas também era aquele tipo de figura que ninguém ficava indiferente naquela altura.
Ele morreu em 1778, pouco depois de ter regressado a Paris após um exílio de mais de 20 anos. A sua obra é extensíssima e nunca foi esgotada, imaginem, numa só coleção. A Voltaire Foundation, de Oxford, prevê que vai publicá-la em 85 volumes, como é impressionante a sua obra. Cândido, ou Otimismo, que é esta obra que nós vamos falar agora mais propriamente, é considerado o seu melhor conto filosófico e uma das melhores novelas da história da literatura. Foi publicada em 1759, mas Voltaire não quis se identificar como autor da obra. Contudo, foi facilmente descoberto que ele era o autor desta obra, muito porque a obra é muito característica e possui muitas especificidades. Portanto, quem estava habituado à escrita de Voltaire facilmente descobriu que a obra era dele. E esta obra foi editada nesse mesmo ano, não 1, 2, 5, 10, mas 20 vezes. E teve grande fama em Itália e em Inglaterra, por onde foi traduzida. E então, o que é que nós temos aqui? Protagonista, Cândido. Cândido não é um protagonista que nos cause muita empatia. Eu sinceramente foi essa a minha maior dificuldade com o livro, porque eu não me consegui me identificar muito com esta personagem. No entanto, nós sabemos que este livro pretende ser um conto filosófico satírico, ou seja, Voltaire utiliza a sátira para criticar um ponto filosófico, uma vertente filosófica que estava muito em voga naquela altura, que era o otimismo, que foi primeiramente exposto por um filósofo alemão chamado, que tem um nome bem Leibniz. Leibniz, ok, outra pronúncia que eu não sei se está correta, em que ele dizia que ele defendia a máxima, o melhor dos mundos possíveis. Ele defendia então que tudo tinha um propósito, que as coisas aconteciam na vida por uma razão, tinha um propósito bem, a vida era bela, era tudo ótimo, não é? E o Voltaire não concordava lá muito com esta ideia e por isso decide escrever uma novela em que o protagonista, Cândido, que tem a ver com essa ideia de otimismo, uma pessoa otimista, uma pessoa cândida, em que o protagonista leva ao extremo todo esse conceito dessa teoria filosófica do otimismo. Cândido I cresce num meio privilegiado, ele é o filho bastardo da irmã do barão lá do sítio onde ele vive. Ele, portanto, cresce num palácio, num castelo, digamos assim, é criado com todas as mordomias, até que, inclusive, e é principalmente instruído então nesta teoria do otimismo pelo seu professor, o mestre Pangloss, o Dr. Pangloss, que vai ter um papel preponderante também ao longo de todo o livro. No entanto, ele tem lá uma paixoneta pela prima, é apanhado pelo pai dela ou pelo barão aos beijos e é expulso do castelo. A partir daí começam os seus infortúnios. A partir daí ele presencia vários acontecimentos que estão a ocorrer no século XVIII, principalmente o terremoto de 1755 na cidade de Lisboa, que destruiu praticamente a cidade de Lisboa e que ocorreu no dia de Todos os Santos, ou seja, que foi mesmo algo que levou a igreja a ter que explicar, assim, digamos, entre aspas, o que é que era aquilo, que acabaram por dizer que era um castigo divino, e a Inquisição nessa altura tomou ali um papel muito preponderante, condenou muitas pessoas por heresia, à fogueira, porque estava a tentar libertar a cidade do mal, digamos assim. Voltaire coloca tudo isso em xeque. Depois esse protagonista continua a passar por uma série de peripécias, reencontra a prima, a menina quando juntos, porque ele tem essa paixonita salapada ao longo de toda a obra. Ele presencia os horrores ele presencia a maldade humana, mas sempre tenta ter aquela teoria do otimismo bem patente e, portanto, ele é uma personagem demasiado bidimensional, porque ele tem atitudes contraditórias ao senso comum, ele pega naquela teoria e, apesar de haver algumas vezes durante o livro em que ele tenta se revoltar contra a teoria, mas depois acaba sempre por ver o otimismo no meio de todas aquelas desgraças, de todo o mal que lhe acontece.
e chegamos ao fim do livro, assim com a sensação um bocado... ok, este Cândido era mesmo Cândido. Agora, eu vou só aqui ler umas partes em que eu acho que dá para perceber que ele talvez tenha duvidado um pouco do que é que estava a acontecer, daquela teoria, em que ele presenciava muita maldade do ser humano. Por exemplo, nós temos aqui uma parte em que ele reencontra o irmão da menina Cunejundes. O nome dela é mesmo estranho. E eu tentei ler este nome várias vezes, mas é mesmo Cunejundes, é estranho. Ok, em que ele reencontra o irmão dela, agora um padre jesuíta, em que o reencontro até parece estar a correr bem, mas assim de um momento para o outro eles desentendem-se, não se sabe lá bem porquê, não se percebe mesmo nada do que é que se passa aqui. E eu passo então a ler. E ao mesmo tempo, vou recuar um bocadinho. É o que veremos, canalha, disse o jesuíta barão de Thunder Ten Trock. E ao mesmo tempo lançou-lhe uma espadeirada à cara. Cândido, imediatamente, puxou também pela espada e mergulhou até os copos no ventre do barão jesuíta. Mas ao retirá-la, fumegante, pôs-se a chorar. Ai, meu Deus, disse ele, matei o meu antigo senhor, meu amigo, meu cunhado. Sou o melhor homem do mundo e eis que já matei 3 homens. E desses 3, 2 já eram padres. Como é que este Cândido, que já matou 3 homens, diz que é o melhor homem do mundo? É mesmo satírico, só pode. Depois, aqui temos uma parte em que ele fala com Cacambo, que é uma personagem que aparece no livro e que se torna um fiel amigo, conselheiro e seguidor de Cândido. Passaram-se um mês assim hospedados. Cândido não sabe de dizer a Cacambo: mais uma vez vos digo, meu amigo, que o castelo em que nasci não vale a terra onde estamos. Mas enfim, a menina Cunejundes não está comigo e sem dúvida tereis alguma amante na Europa. Se permanecermos aqui, o nosso destino será apenas igual ao dos outros homens que nos rodeiam. Mas se voltarmos ao velho mundo, levando, quanto mais não seja, 12 carneiros carregados de pedras do Eldorado, seremos mais ricos do que todos os reis juntos. Não teremos inquisidores a temer e poderemos facilmente rever a menina Cunejundes. Portanto, ele encontrou o Eldorado, lá na América do Sul, mais do que Cacambo, uma terra paradisíaca, recheada de pedras preciosas, mas ele aqui pensa: toda a gente aqui não dá valor nenhum às pedras preciosas porque elas estão praticamente espalhadas por todos os lugares. A gente pega nos carneiros de pedras preciosas, vamos para o mundo real e vamos ser ricos e vamos ser os senhores do mundo. Claro que isto não corre bem. Nada bem até. Depois, ver se eu tenho aqui mais algum exemplo. Esta parte aqui é quando ele está com o seu mestre, o Pangloss, a discutir sobre o otimismo. O que até já é um bocadinho, já mais de metade do livro, e acho que se calhar já é uma boa altura para começar a pensar sobre o que é que ele segue, sobre a sua ideologia, não é? Então diz assim: ó Pangloss, exclamou Cândido, tu não tinhas imaginado essa abominação? Decididamente terei, por fim, que renunciar ao teu otimismo. Ele aqui começa a duvidar, mas é só de pouca dura. O que é isso de otimismo? Perguntava Cacambo. Ai, respondeu Cândido, é o furor de insistir que tudo está bem quando está mal. E ele, a crimejar, contemplava o negro e a chorar, e foi a chorar que entrou em Suriname. A primeira coisa de que se informaram foi da possibilidade de encontrar no porto, algum barco que pudessem enviar a Buenos Aires. A pessoa a quem se dirigiram era justamente um mestre espanhol que se ofereceu para concluir com Cândido um negócio honesto. Combinaram um encontro numa hospedaria. Cândido e Cacambo foram esperar o homem e levaram com eles os seus 2 carneiros. Ele aqui já começa a duvidar do otimismo, mas, como eu já disse, é só de pouca dura. E todo o livro passa num desfilar de acontecimentos, de atitudes, um vai e vem de personagens, personagens que morrem, mas que afinal depois aparecem vivas milagrosamente e não sabem como. Portanto, este livro não se pretende levar a sério, é realmente uma sátira. E talvez por isso é que para mim não seja tão cativante, porque eu não consegui criar empatia com as personagens, principalmente com Cândido, que é de um surrealismo
impossível. Não existe ninguém tão idiota como esta personagem. Minha opinião. E prontos. E adeus. Espero que tenham gostado.